voltamos. Nós estamos conversando aqui com o Fabrício Avrecak. Isso aí. Sobre literatura cotidiana. É aquele momento que acontece na vida da gente, o nosso dia a dia. É aquela escrita que não precisa a gente ficar desesperado, né? Para como que eu vou fazer, como que eu vou conjugar o verbo direito. É a escrita natural, a escrita espontânea. É claro que depois, se você for publicar num livro, aí é outra coisa. Mas vamos escrever. E a começar aqui por este fanzine que você criou, esse é o teu primeiro? Isso, esse é o volume 1. O volume 1 e tem muitos. Tem mais 3 volumes, mas eu ainda não formatei e não imprimi, né? Então precisamos diagramar e colocar nesse formatinho para poder distribuir. E aqui ele chama jacu, né? Isso. Por que você colocou esse nome? Porque é uma ave da nossa região aqui e o nosso povo se auto-intitula meio jacu, meio do mato, meio eu sou caipira, eu também sou jacu. Eu sou jacu, inclusive eu sou uma jacula de Itaiococa, com muita honra, muita felicidade, e eu tenho muita alegria de ser itaiacocana. Itaiacocana. Então, aí você se inspirou nisso e você ministra oficina. Isso, em 2019, eu dei 12 oficinas pela cidade, inclusive lá no Guaragi também, de literatura marginal e escrita criativa, né? Daí eu apresento os autores, como a gente falou no bloco anterior, e a parte da escrita é principalmente para adolescentes, né? A questão de que o cotidiano dessas pessoas também é importante e também pode ser representado dentro da escrita, dentro de uma crônica, dentro de uma poesia, né? Então, eu tentava dentro dessas oficinas despertar nesses adolescentes, nessas pessoas, um sentimento de gosto pela escrita e pela história cotidiana de cada um. Peguei um ônibus, aconteceu isso, eu levava algumas temáticas, tal. Aí a minha mãe brigou comigo e eu fiquei pensando isso e estava muito preocupado com a relação a um dinheiro que faltou, uma coisa que é meio natural no lugar que eu moro. As pessoas são felizes, mas ao mesmo tempo estão sempre procurando evoluir e superar algumas dificuldades. Essas coisas parecem que para a maioria das pessoas não é importante, mas essa é a vida das pessoas, é a vida cotidiana das pessoas. Esses conflitos, esses embates nossos do cotidiano, principalmente do brasileiro que vive nas periferias e nas vilas, é excepcionalmente importante. Isso é a vida do povo brasileiro, isso é o povo, né? Essas histórias que me fascinam, por isso eu pensei em fazer o trabalho. Uma outra pessoa vai ler aqui, né? Isso aqui foi distribuído, né? Largamente. E a pessoa vai ler, nossa, mas eu também passei por isso aqui. Ou conhece alguém que está ali. Eu também, então, o palhaço, né? Muita gente conhece quando lê esse aqui, eu sei que é esse palhaço. Sim. Então, aí tem outras possibilidades. Esse aqui lá um coletivo, né, da Cartoneira, que não é daqui, nós temos aqui também, né? Sim, mas em Olaria. Aqui, em Olaria, esse aqui é da Vila Madalena, lá em São Paulo. E olha só, é feito com uma capa... Material reciclável, né? Um papelão. Aquele papelão que as recicladoras e os recicladores catam, né? Ele serviu de capa. E aí, aqui alguém digitou, né? Pode ser escrito à mão, não tem problema, né? Sim. Aqui alguém digitou, para ficar mais fácil para poder fazer mais. A folha é de material também... De papel reciclável também. Reciclável. E aqui alguém pintou. Alguém lá do pessoal que catava, pintou, né? E cada um fez uma capa legal e chamaram de H2 Horas. Ficou muito legal. Aí, esse aqui, O Quinto dos Quintos, que é o livro do Beto Carlinhos, nosso grande poeta que faleceu recentemente, e ele coloca, esse aqui foi feito lá em Curitiba, num espaço alternativo também, que é a Casa do Poeta, e ele também conta histórias dos filhos dele, do dia a dia dele. Esse aqui, Diário Pop, que é do Adilson Reis. O Adilson Reis é um poeta de rua, ele se intitula poeta de rua, ele está sempre aí nas quebradas lendo poesia e escrevendo. Esse aqui é da Efigênia, que é lá de Curitiba. Esse é outro aqui, é do Adilson também. E este é do poeta Gari. Você veja, o poeta Gari, ele escrevia no dia a dia da vida dele. Histórias do cotidiano dele, sim. Né, poesia. E ele falava de todo, do bairro de Varandas, que ele fala do varrer,
dos lugares que ele varria. E olha só, e da poesia, isso, da história. Sim, ele falava da vida dele, do rádio, dos amigos, sabe? Então, isso aqui deu poesia. E aí, alguém, né, ele escrevia também nos papéis, onde dava, ele escrevia. Aí, alguém, né, uma empresa, se interessou e publicou os poemas dele. Ele levou aqui para mim lá, um é para mim. Marcelo Vieira. E outro é para outro do bando. Muito legal. Então, é isso, né? Você pode... isso, é essa que é a tua proposta, né? Sim, sim. Que leiam, que escrevam. Isso, que essas histórias são importantes, que as pessoas se interessem em escrever e que hoje em dia é muito difícil você publicar um livro no Brasil, né? Tem muitos entraves e tudo mais. Então, mas assim, essa literatura dessas pessoas que têm vontade de escrever sobre as histórias do cotidiano delas, tem que ser lida também por pessoas que também vivem cotidianos parecidos. Isso. E tem muita gente assim. Então, por isso a ideia de fazer o próprio livro, escrever da própria maneira, com que, antes de tudo, não é um trabalho acadêmico. Antes de tudo, a mensagem, a história tem que ser entendida por o maior número de pessoas possíveis, né? Então, eu fiz o fanzine da forma mais simples possível, com 4 histórias. Sempre quero fazer nesse formato, com 4 histórias. E distribuir em cada esquina, no ponto de ônibus, na padaria e tal. Porque, querendo ou não, as pessoas estão lendo sobre histórias parecidas com elas. Tem um cotidiano parecido com elas. Com parentes, identificando. Isso, exatamente. Né? E então é uma coisa... É a democracia, né, da leitura. Isso. Democracia da escrita. E popularização da leitura, né? Porque não precisa... E da escrita também. Você pode escrever... um dia eu vou escrever um livro, e ele não escreve. Não escreve nada. Sim. Né? Mas, então, começa a escrever. Sim, começa a fazer uma crônica, uma estrofe de um poema, alguma coisa. Uma palavra. Mas escreva, né? Se você gosta, escreva. Não fique esperando um formato, uma editora te convidar para você escrever um livro. Que não seja esse o motivo de não escrever um livro, né? Que não seja esse o motivo. A burocracia, né? A burocracia. Eu vou escrever um livro, mas não tenho... Ninguém vai ler, ninguém vai... O que importa é que as pessoas leiam. Não a burocracia da editora é importante, mas o importante é que o teu texto, o teu material chegue às pessoas, né? O importante são os leitores. E que a tua história seja difundida. O mundo precisa, nós precisamos, um outro precisa dessas manifestações assim, de escrever. Ainda mais agora, né, esse tempo de pandemia aí. A gente sempre tem uma inspiração para escrever, muitas histórias. E o Sérgio Vaz, que então, também é um inspirador. Eu trouxe um poema. Deixa eu mostrar o livro dele. Só um pouquinho. Eu trouxe um poema e 2 livros dele, né? 2 livros, um é o Colecionador de Pedras, muito bom, também de poemas marginais, histórias, e outro é o Flores de Alvenaria, né? São poemas da quebrada dele lá do Capão Redondo, histórias reais, eu acredito, e histórias do cotidiano. Daí eu vou ler um aqui que não está nesses 2 livros. Não está nesses 2. E posso ler? Pode. Então chama a história de 2 piazinhos, chama Os Miseráveis, Sérgio Vaz. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas, erva daninha, nunca teve primavera, cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão, Hugo salafrário. Um roubava pro pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, tinha parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha a cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente. Então, eu trouxe esse dele porque achei legal esse poema sobre a história de dois meninos diferentes, de classes sociais diferentes. Mas que vive um pouco no contexto que a gente está vivendo, né? E falando um pouco da literatura marginal, também toca na ferida, né? Porque a realidade e o cotidiano de grande parte da população brasileira não é muito fácil, né? Porque não é preciso você ter só história bonita para contar. Sim. Essa história aí é uma história linda. Sim. No sentido do apreciar
o texto, apreciar a literatura. Porque ela fala de realidades, né? Diferentes. E o escrever não precisa ser só... Você escrever, não é só viveram felizes para sempre. Você pode contar o meio da história, né? O conflito da história também. Não precisa, assim, só escrever coisas lindas, maravilhosas. Sim, né? a realidade dá para você É isso que é bonito. falar sobre a tua realidade, não precisa ser contos de fadas. Sim. A realidade de cada um é difícil, é fácil. E a esperança, né? Sim, a esperança acima de tudo. Porque a literatura, ela traz dúvida, ela traz tristeza, porque a gente fica ali pensando nos 2 meninos da história, do poema, mas ao mesmo tempo a gente traz esperança. Porque só de você poder escrever, ter essa liberdade de escrever... Isso, as suas histórias, os seus conflitos, você conseguir colocar no papel e que alguém leia isso, já te dá uma animada, né? Te dá a esperança de que de algum lugar dentro da educação as coisas possam mudar. Né? Sim, Ele tem aqui o Milagre da Poesia. Tem muita coisa linda que o Sérgio Vaz escreve. E aqui em Ponta Grossa também tem muitos poetas. Muitos poetas. Olha que bonito que ele fala. De ser poeta. Como poeta pode ser operário, pode ser médico. O poeta tem a liberdade de escrever. Você pode escrever o que você quiser. Não precisa necessariamente você ter uma formação. Para escrever tem que ser formado em letras. Não. O papel é democrático. O papel é democrático, você pode escrever. Aceita tudo, né? À vontade. Você não precisa de titulação para escrever um poema, para escrever uma crônica. Claro. O texto é livre, o papel. Sim. Depende só de você mesmo. Que nem a Ifigênia aqui, que ela escreve. A Ifigênia ela é catadora de papel, catava papel. Legal. E agora ela faz enfeites de material de reciclagem e faz de papel de bala. Que legal. Tudo ela faz. Ela é uma contadora de história também. Né? E o Adilson Reis também, o Adilson Reis dos Santos, também ele está por aí. De repente se encontra o Adilson na rua. E ele escreve também poemas lindos sobre o cotidiano. O Beto Carlinhos, que se foi também, eles têm muitos contos aqui. Esse aqui é o Quinto dos Quintos, porque ele considerava o último livro dele. E livro, enquanto ele vivo, foi o último mesmo, né? Depois virou... Agora é literaturas póstumas, né? Talvez. Que se alguém for publicar. Então, isso aqui são livros que de pessoa... chegou aqui o que começou aqui. Sim. Chegou aqui o que começou numa folha de papel em casa. E o Servaz mesmo começou numa folha de papel num bar, fazendo sarau. Hoje ele tem bastante livro publicado. Né? Eu vejo na escola, muitas vezes na hora do recreio, as crianças que não queriam ficar pulando, correndo, né? Para não sei para onde que as crianças correm, né? Elas levavam o caderninho, um caderno extra, e ficavam escrevendo. Sim. Né? Desenhando, escrevendo. E isso é muito bom, porque não é escola. Tá? Todo mundo, esses aqui, não escreveram para escola. Sim. Né? Escreveram porque gostam. Porque gostam, não pela obrigação, porque né? é o teu caso aqui também. Sim. Escreveu porque eu gosto de escrever. E porque observou. Sim. Né? E acho a história do povo muito legal. Isto. Gosto de registrar, né? E quero continuar escrevendo e fazendo mais. Eu quero que você continue mesmo, porque essa história que eu li aqui do palhaço, e depois da Japona, que também foi uma lembrança tudo de criança, uns 4 anos, né? Sim. E a Domingo de Páscoa também é linda. E o Sinaleiro também. O Sinaleiro é do menino aqui, né? Que também conhecido. Sim. Então, quem quiser encontrar esse material? Quem quiser encontrar pode entrar em contato comigo, que agora a gente não está distribuindo, mas eu tenho bastante em casa, eu lanço de certeza, passo o contato. Tem os outros volumes outro volume que a gente vai imprimir e tudo mais também. Então pode entrar lá no Facebook, né? Fabrício Avrechak no Facebook. E Instagram, né? A gente é facinho, né? Sim. E ou comigo também, e a gente pode, quem quiser, a gente vai dar um jeito de chegar até vocês. Isso, distribuímos aí. E eu quero mandar um abraço especial para o palhaço dessa história. Lá do Jardim Londres. Do Jardim Londres, isto. Para todo o povo da Itaiococa, meus parentes da Itaiococa, minha prima, Neia, para a Serena Beatriz, que ontem pediu para mandar um abraço, que assiste o programa, para a Carla, para a mãe dela, Ronir, para o senhor Aníbal, que estará aqui, numa outra oportunidade, escritor também, pessoal dos produtos rurais e do Itaiococa Tem Belezas.
Muito bom, muito obrigada por vocês estarem sempre comigo. Fabrício, tuas considerações finais? Eu quero agradecer o convite, foi bem legal participar. Nossa, foi maravilhoso. Muito legal, espero que a gente tenha mais oportunidades para falar de literatura. E mandar um abraço pro meu pai que tá alegre lá que eu vim aqui. Ele vai ver o programa, né? Um abraço pro seu Paulo, Beijo, isso pai. mesmo. Pra Rosa Serena, pra Melu, o Fabrício é pai da Rosa Serena, da minha neta. Então, estamos todos em família. Eu quero agradecer a você por essa inspiração, por contribuir com a nossa leitura, com a nossa escrita, por ter vindo aqui e que a Rosa, né, leve para frente essa escrita. Né? Ela já gosta de escrever, sim, né? Sim. Ela já gosta de desenhar também. Muito obrigada por estarem junto com a gente. Eu espero que vocês escrevam, que desenhem, façam isso muito na vida de vocês. E na outra semana, nós estaremos juntos novamente com mais histórias, mais poesias e muitas surpresas iguais a essa que eu trouxe aqui para vocês. Muito obrigada, tchau e até a próxima. Obrigado, Fabrício. Tchau, obrigado a vocês, até mais.